depois nós lemos Tiago 5. Vamos para 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 a seguir, vai dizer: levantou-se, pois, e bebeu, e comeu, e com a força daquela comida, vou ler a partir do versículo 1, ficará melhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a essas horas, não puser a sua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que as palavras do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, e derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, na tela, por favor. Vamos ler? Vamos ler? Eu quero que vocês leiam comigo o 17 e o 18, por favor, vamos lá. 3, 2, 1. Deus, nós nos submetemos à Tua palavra, torna cativo o nosso entendimento esta noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
A vida vale mais é o tema do mês de setembro. A vida vale mais. A vida vale mais. Você pode dizer isso? A vida vale mais. Diga assim: a minha vida vale mais. Diga para quem está ao seu lado: a tua vida vale mais. A vida vale mais é a reflexão que Deus está nos chamando a refletir no mês de setembro. E essa noite eu convido a você, antes de nós orarmos, para pensarmos rapidamente a respeito de um personagem que, sem sombra de dúvida, se nós olhássemos para os seus momentos áureos, se nós olhássemos para Elias nos seus melhores momentos, nós teríamos a conclusão ligeira em pensar que este homem era um super-homem. Se Tiago não escreve essas palavras, dizendo que Elias, ele era sujeito às mesmas paixões do que nós, Elias, ele era humano como nós. Por que que o autor, ele realça esse destaque? Porque é muito comum os leitores olharem para esses personagens e acharem que pelo fato deles terem sido profundamente usados pelo Senhor, esses homens, eles carregavam algo que nem todos têm. Eles carregavam uma blindagem, eles carregavam uma bolha na alma que o impedia de viver as tensões que nós vivemos. E é muito fácil a gente olhar principalmente para os personagens bíblicos e acharmos que esses homens eram superdotados na inteligência, na sua capacidade, na sua resiliência. Mas não é isso que as Escrituras têm a nos ensinar. Eu quero rapidamente chamá-lo para olhar para a vida de Elias e o quanto que a sua vida pode nos ajudar dentro da nossa reflexão. A vida vale mais no nosso setembro amarelo. Elias, ele inicia na história bíblica no capítulo 17 de 1 Reis. Ele aparece no cenário para confrontar um tempo de muita idolatria. O rei que estava reinando era Acabe. Acabe foi um homem que terrivelmente perdeu seu coração para a idolatria. Ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela vai ser uma das precursoras a inserir o culto a Baal no Antigo Testamento. Jezabel vai ser uma grande instrumentalidade de Satanás para corromper o povo de Deus à idolatria. E Acabe, ele vai casar exatamente com essa mulher. É importante você que está solteiro aqui esta noite, é importante você que está solteira aqui esta noite, que quando a Bíblia fala sobre casamento, a Bíblia estabelece a respeito de julgos de equidade e julgos desiguais. Julgos de equidade é quando você faz a aliança com alguém que compartilha da sua fé, que compartilha da sua aliança com Deus, da sua consciência a respeito de Deus, da sua consciência a respeito das Escrituras. Julgo desigual, a Bíblia vai falar que é quando uma parte que pensa exatamente como deve se pensar sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre os céus, de repente essa parte, ela vai casar, ela vai fazer uma aliança com uma outra parte que não tem nenhuma consciência, não tem nenhum temor, não tem nenhuma fé, não tem nenhuma confiança a Deus. A Bíblia, ela é tão severa sobre isso, que ela vai comparar a aliança de Satanás a Deus. Isso é muito sério, porque às vezes, no sentimento de você agradar o sentimento do seu coração, porque você começou a gostar de alguém, e essa pessoa parece ser alguém muito boa, mas se ela não partilha da sua fé, se ela não confia, se ela não crê, se ela não segue o que você segue segundo as Escrituras, é importante você ter diligência e cuidado e não entregar o seu coração em aliança, porque isso será muito trágico. Um jovem perguntou para o pastor: pastor, sério mesmo que eu não posso gostar de uma moça que não é da igreja, que não serve a Jesus? Ele disse: olha, você pode até gostar,
né? Você e o seu coração pode gostar. Ele disse, sério mesmo, pode gostar? Pode. E então o pastor vai lhe dar um exemplo, diz assim, olha, o peixe, ele pode gostar da águia, ele pode se apaixonar pela águia. O problema é que quando eles casarem, aonde que eles vão morar? O jugo desigual proporciona uma tragédia premeditada a médio e a longo prazo. Acabe vai se corromper de uma maneira terrível quando ele casa com Jezabel, quando ele faz uma aliança com Jezabel. E o que nós percebemos que Jezabel entra na história de Acabe como uma manipuladora e vai conseguir não apenas corromper o coração de Acabe, mas vai corromper todo Israel. E Elias aparece no cenário bíblico exatamente para confrontar essa idolatria. E a maneira pela qual Elias decidiu confrontar esse sistema pagão de idolatria é que ele vai dar uma palavra de juízo. Ele vai dizer, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e 6 meses aqui em Israel. E essa palavra, ela foi de juízo e de desafio, porque certamente os profetas de Baal, os profetas pagãos, tentaram invocar os seus deuses durante esta seca, mas não tiveram nenhum sucesso, porque a palavra de Elias era uma palavra de fato de um homem de Deus. A Bíblia diz que quando ele libera essa palavra, Deus o encaminha para que ele vá a um ribeiro chamado Querite, e ele começa a viver ali nesse ribeiro chamado Querite. Ele toma dessa água todos os dias. Deus trazia um corvo para trazer para ele alimento. Ele era sustentado pelo próprio Deus. Finalizado-se um tempo, Deus diz, Elias, eu quero que você vá até Sarepta, e lá eu ordenei uma viúva para que te assiste, para que te sustente. Na minha cabeça, se Deus dissesse isso para mim, eu imaginaria que seria uma viúva com uma mansão, com muitos gados, com muita situação financeira abastada, mas a Bíblia vai dizer que quando ele chega na entrada da cidade, é uma viúva de fato, e quando ele conversa com essa viúva, era uma viúva pobre, era uma viúva que tinha as últimas refeições para comer com seu filho. É muito importante você não se render às primeiras impressões, aquilo que Deus disser a você, a respeito do seu futuro, a respeito da sua situação, por mais que diante dos seus olhos esteja algo terrivelmente contraditório, você não pode ficar refém às primeiras impressões, porque Deus é especialista em entregar presentes pelas portas do fundo. Deus é especialista em trazer presentes embrulhados em papéis em que nós não esperamos, e muitas vezes nós perdemos, nós alimentamos uma incredulidade, porque a gente é refém daquilo que é aparente. Elias é sustentado por essa viúva, ela experimenta um milagre. Mais tarde o seu filho morre, ele vai ressuscitar o seu filho. Você percebe que a história de Elias é uma sequência de sinais, é uma sequência de prodígios, e tudo isso era sinal de poder, tudo isso era sinal de um homem diferenciado, tudo isso era sinal de um homem bem sucedido diante de um confronto. Ele parou o tempo acabou, não chove mais. Para uma sociedade que vivia extremamente de recursos agrícolas, isso levou a nação a um colapso. Esse homem fala e acontece. Ele libera uma palavra para uma viúva e há uma multiplicação nos seus recursos. Ele ora para um rapaz que havia morrido e esse menino ressuscita. Elias está carregado de poder, de sinais. Capítulo 18, o texto vai dizer que ele chama para o confronto direto todos os profetas de Baal. 400 profetas vão para o alto de um monte, o Monte Carmelo, e lá ele desafia dizendo, vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Vocês vão invocar os seus deuses, e o Deus que mandar fogo do céu, sem nenhum auxílio, sem nenhum mecanismo humano, então esse Deus é verdadeiro. E o texto vai dizer que os 400 profetas começaram a se cortar, começaram a fazer os seus ritos, para invocar fogo do céu nas suas divindades, mas nada aconteceu. Elias se posiciona, e quando ele faz uma oração de
poucas palavras, vem fogo do céu, consumiu o altar. O texto vai dizer que esse ato do fogo descer do céu é o ato da aprovação de Deus sobre a vida de Elias. Elias pega uma espada e ele vai matar esses 400 profetas que eram julgamentos de Deus para a vida deles. Até aqui, a vida de Elias estava de triunfo em triunfo, sinais, prodígios. O que esse homem fala acontece, o que ele libera acontece, ninguém para este homem. Ele acabou de vencer um confronto de mais de 400 profetas. Parecia que Elias era um homem infalível. Vocês estão comigo? Digam amém. Parece que era um homem infalível. Às vezes esse é o sentimento que você tem. É o sentimento que você tem a partir da sua competência, da faculdade que você já fez, o seu ânimo de trabalho, a sua inteligência em negociar, a sua disposição de fazer bem feito aquilo que é da sua vocação. E às vezes nós temos a sensação que nós somos infalíveis, o nosso casamento é infalível, a nossa saúde é infalível. Às vezes nós vamos enfrentando a vida com a sensação que nós somos um homem de ferro, a maneira pela qual a gente encara a situação, e somos bem-sucedidos e nós superamos. Muitas vezes nós podemos ser tomados pelo sentimento que parece que nada vai nos acontecer. Às vezes nós ouvimos falar a respeito de que alguém está deprimido, e ele fala: isso aí é uma coisa de gente mole, isso é uma coisa de pessoas que não reagem, porque eu nunca vivi isso, olha o que eu já passei, e olha onde que eu estou, olha o quanto que eu superei. E existem pessoas que vão alimentando uma autonarrativa de uma pessoa que é super poderosa, que é super imune a tudo, baseado em quê? Baseado no que ela já sofreu, baseado no que ela já enfrentou, baseado no que ela já venceu. Parece que Elias era este homem infalível, até nós chegarmos no capítulo 19. E o texto vai dizer que após aquele grande triunfo, aquela grande vitória, aquele grande resultado que ele teve no Carmelo, o texto vai dizer que um mensageiro é enviado da parte de Jezabel. E Jezabel libera uma palavra dizendo: Elias, amanhã, a essas horas, a sua cabeça estará cortada. Você estará morto amanhã. O que você fez ali diante de todo Israel, amanhã você vai pagar com a sua própria vida. Esse mensageiro traz essa palavra a Elias. E o texto vai nos dizer que aqui começa um desmontar. Aqui começa uma desconstrução, começa a esmoronar a vida de Elias. Quando aquele mensageiro traz aquela palavra, então a vida de Elias começa a declinar a uma experiência mais amarga da sua vida. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês é que a vida de Elias começou a se desestruturar porque ele deu ouvido a um mensageiro. A um mensageiro, a um mensageiro. Ele não ouviu Deus, o profeta, ele era conhecido como aquele que ouvia Deus. Ele não ouvia pessoas, ele não ouvia os amigos, ele ouvia era Deus. Mas de repente Elias vai dar ouvido a um mensageiro, que veio de uma fonte corrupta, de uma fonte tenebrosa, de uma fonte maligna. E ele deu ouvido a esse mensageiro. Não foi Deus que disse: Elias, amanhã você vai estar morto. Não foi Deus que disse, foi o mensageiro de Jezabel. O nosso mundo, ele começa a esmoronar quando nós começamos a dar ouvidos a alguns mensageiros que não é de Deus. As nossas emoções começam a entrar em colapso, a nossa alegria começa a se escoar, as nossas forças começam a se esvair, quando eu começo a dar ouvido a notícias, a pessoas, a cenários, que não é Deus que está falando. Às vezes é um sentimento, é um pensamento que vem na minha cabeça, de que essa situação não tem mais saída, que não há mais como eu sobreviver depois dessa perda, depois dessa tragédia, depois dessa decepção, depois dessa frustração, que não tem mais como eu sobreviver, ser feliz, não tem como eu mais sorrir, não tem como mais eu viver uma experiência de alegria na minha vida, depois desse golpe, depois dessa traição, depois desse abandono, depois dessa rejeição
rejeição, depois desse confronto, e nós começamos a dar ouvido a essas mensagens, a esses mensageiros. E o detalhe é que esses mensageiros vêm de Jezabel, não é Deus que está falando. Você não ouviu de Deus que a sua vida não tem jeito. Você não ouviu de Deus que Deus não tem mais alegria para o seu futuro. Você não ouviu de Deus que não há mais restauração para a sua alma, que não há mais perdão para os seus pecados. Você não ouviu de Deus. Foi um mensageiro, foi um intruso que entrou no seu caminho e te trouxe uma mensagem dizendo: a sua vida acabou. Muitas pessoas encontram-se no sentimento de desistir da vida porque elas começaram a acreditar em um mensageiro que não veio de Deus. E o texto vai dizer que essa mensagem foi tão forte que ele acreditou. É verdade, eu vou fugir, porque senão amanhã eu vou estar morto. Você já parou para pensar que a fonte do seu desânimo, a fonte da sua angústia, seja pelo fato que você está acreditando no mensageiro que não veio de Deus, em uma notícia que não foi Deus que deu, em uma mensagem que você não ouviu das Escrituras? Não foi um profeta segundo Deus que te disse essa sentença. Você está acolhendo um mensageiro que te deu uma sentença de derrota, de fracasso, de desistência. E esse mensageiro não veio de Deus. Quando Elias hospedou aquela mensagem no seu coração, ele entra num colapso sem precedência na sua própria história. E a primeira coisa que ele vai fazer, o texto vai dizer que ele vai deixar o seu servo e vai seguir um caminho sozinho. A segunda coisa que eu preciso aprender com Elias, com você esta noite, é que em momentos de crise você não pode achar que o seu isolamento é remédio. Nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de medo, nos seus momentos de pavor, de pânico, você não pode achar que se isolar da igreja, se isolar de pessoas amáveis, de isolar de pessoas que ajudam, pessoas que cooperam, pessoas que intercedem, pessoas que oram, o fato de você se isolar será terapia para o seu coração. A solidão foi uma grande ameaça no paraíso sem o pecado. Imagine agora, Elias vai querer enfrentar a sua angústia sozinho. Ele não quer falar com ninguém, ele não quer ligar para ninguém, ele não quer pedir ajuda de ninguém. O pastor Nazareno falou sobre isso hoje na ministração do louvor. Ele está sozinho. E quando eu estou em uma crise emocional, e eu opto, e eu escolho, eu decido passar isso sozinho, eu vou aprofundar a ferida, eu vou agravar a minha dor. A sua angústia não será sarada pela sua solidão. E muitas vezes nós vamos escondendo isso, nós vamos colocando panos, nós vamos tapando com curativos, para que ninguém perceba que está sangrando, que ninguém perceba que eu estou desesperado, que eu já pensei várias vezes que a morte é a minha melhor saída, já idealizei como que se eu fosse morrer, eu iria morrer, eu pensei em cada detalhe, só que ninguém ficou sabendo, e eu acho que ocultar de pessoas maduras a respeito da minha dor vai aliviar. Afinal, cada um tem os seus problemas, afinal, cada um tem a sua vida. Não enfrente as suas crises na sua solidão. Não se isole. Em Blumenau nós temos quase 400 mil pessoas, 1.000 habitantes. Eu duvido que nessa cidade Deus não tenha no mínimo uma única pessoa que seja capaz de te ouvir, de colocar o seu rosto, a sua cabeça no seu ombro e dizer: pode falar, eu não vou te julgar, eu não vou apontar o dedo, eu quero te ouvir. Você não está sozinho nessa dor. Satanás quer que você enfrente as suas batalhas.
batalhas sozinho, porque na solidão tudo se potencializa para o caos. Diga para quem está ao seu lado: o isolamento não é remédio. A crise de Elias começa porque ele dá ouvido a um mensageiro que não é de Deus. Essa crise se agrava porque ele agora vai enfrentá-la sozinho. Mas o texto vai nos dizer uma outra coisa. O texto vai dizer que agora que ele está sozinho, ele vai pedir a morte. Ele vai dizer: eu quero morrer, eu quero morrer, eu preciso morrer. Meu Deus, mas esse homem estava vencendo agora, ele estava vencendo inimigos agora no capítulo 18. Esse homem teve o poder de parar a chuva por 3 anos, teve a autoridade de voltar a chover, e agora esse homem quer morrer. Como pode um pastor, como pode uma pessoa que frequenta a Quinta da Esperança, como pode um líder, como pode uma pessoa que aparentemente tinha tudo muito bem funcionando, e agora quer morrer, e agora quer desistir de viver? A dor, a angústia, a decepção, ela assalta a qualquer pessoa. Não tem a ver com você é fraqueza, não tem a ver com que você é fraco, não tem a ver que essa geração Nutella, não. Quando a dor chega de uma maneira tão violenta, inesperada, você não imaginava passar o que você passou, ouvir o que você ouviu, sentir o que você sentiu, e isso te desestruturou de uma tal maneira. E agora Elias, ele quer pedir, ele quer a morte, eu quero morrer. E então o texto vai dizer que ele se deita diante de um zimbro. E então agora Deus virá a ele através de um anjo. Você percebe que quando a necessidade era física, no capítulo 17, ele estava só com fome, era física a necessidade, um corvo veio e sustentou ele. Mas agora o problema era na alma, era nas emoções. Não, Deus não vai enviar corvo, ele virá, porque Deus sabe que as emoções são fundamentais. As nossas emoções são vitais para você viver os seus dias de maneira sóbria, de maneira equilibrada, de maneira triunfante. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso quer dizer que a angústia é a nossa fraqueza. Você nunca vai ver ninguém animado, você nunca vai ver ninguém disposto, você nunca vai ver ninguém decidido quando ele está batizado, imerso, sepultado numa angústia. Agora ele está debaixo de um zimbro triste, querendo morrer. E o texto vai dizer que o anjo o aborda, lhe dá comida, lhe dá água e diz: levanta, Elias. Mas o texto vai dizer que ele vai voltar a dormir. Aí você olha para uma pessoa e diz assim: nossa, parece que ele não quer mudar. Porque veja, olha o que já aconteceu, olha o que já ficou exposto. Elias foi um anjo, gente, foi um anjo. Não foi o pastor Aguiar, não foi o pastor Alexandre, não foi a esposa, foi um anjo. Um ser angelical veio, tocou nele e disse: levanta e come, macho, vamos. Mas ele comeu e voltou a dormir. Falou assim: olha, eu não estou nem aí, eu quero ficar aqui, eu quero que eu termine em cama. Aí às vezes a gente tem a sensação que existem algumas pessoas que elas não querem vencer. Não, existem níveis de desespero, existem níveis de fracasso, existem níveis de angústia, gente, que só Deus para acessar. Então anjo, não desiste, assim como Deus não desiste de você. Deus vai tocá-lo novamente e diz: Elias, levanta-te, come, porque a tua jornada é muito longa. E então Elias, ele vai reagir, vai dizer: então, eu estou sozinho, todos os outros profetas, eles morreram, eu estou sozinho aqui. E eu preciso te dizer, em terceiro lugar, que em dias de crises, você não pode confiar nas suas conclusões. Você está em crise, você entrou em uma espiral degradante nas suas emoções, você não pode confiar nas suas conclusões. Porque quando nós estamos em crise, a nossa lucidez, ela é abalada.
Então é muito rápido a gente dizer que ninguém nos ama, que ninguém nos apoia, que ninguém se importa com a gente, que todo mundo conspira contra nós, que ninguém dá valor para a gente. Quando você está em crise, você vai tendo conclusões, mas você não pode confiar nas suas conclusões. Elias acha que ele está sozinho. Ele acha que ele está sozinho, mas o texto vai nos dizer, gente, que tinha mais 7.000. Mas aonde que estavam esses profetas que Elias não viu? É que quando você está nesse poço, quando você está nesse lugar, parece que isto cega o seu modo de ver, de enxergar a vida. Parece que nada mais presta, parece que nada mais importa, parece que viver, respirar é muito mais trabalhoso. Quando nós estamos em crise, nós começamos a tirar conclusões, fazemos escolhas, decisões, nós vamos dando laudos, diagnósticos irreais. Isso tem a ver com a sentença que você vai dando ao seu próprio coração. Isso tem muito a ver com a sentença que você vai dando ao seu próprio futuro, a partir daquilo que os seus olhos aparentemente estão vendo. E Deus está te dizendo esta noite, nos seus momentos de crise, não confie nas suas conclusões. Se você quiser receber uma sentença nos seus dias de crise, que esta sentença não sai da sua boca, que esta sentença não sai na sua matemática. Se você quiser ouvir uma sentença nos seus dias de crise, olhe para cima e diga a Deus o que tu pensas sobre isso. Deus, qual é a tua conclusão sobre essa situação? E a sentença de Deus, ela é verdadeira. Deus vê vida onde que você vê morte. Deus vê maturidade onde que você vê fracasso. Deus vê um novo tempo aonde que você vê derrota. Os olhares de Deus é muito mais alto, é muito mais profundo, é muito mais poderoso. Deixa que Deus dê a conclusão da sua vida, da sua história, da sua casa, dos seus negócios, porque as conclusões de Deus são perfeitas. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Não tire as suas conclusões. Não tire as suas conclusões, porque certamente elas irão falhar. Elias começa a se comparar. As comparações são fatores que vão catalisando as nossas tragédias emocionais. A gente começa a olhar pelo Instagram, a gente começa a olhar as paisagens, as pessoas, os bens, as posses, as aparências. E a gente começa a achar que não vale a pena mesmo seguir, não vale a pena fazer campanha, porque olha como é que está a minha vida, aquela pessoa nem vem na igreja, e olha o carro que ele anda, olha o serviço que tem, olha o salário que tem. Elias, ele começa a se comparar, e essas comparações, elas são golpes na sua ferida. Elias, ele entra dentro de uma caverna, e talvez você entre aqui esta noite dentro de uma caverna. Você está engavernado. Você está dentro de um lugar escuro. E você tem dito assim, pastor, eu não quero sair daqui. Não vale a pena sair. Depois de tudo que eu me esforcei, depois de tudo que eu planejei, depois de tudo que eu tentei, com seriedade, com honestidade, olha o que me aconteceu. Eu não quero sair daqui. Eu quero te dizer essa noite, que quando Elias entra dentro daquela caverna, ele ouve uma voz dizendo, o que você faz aqui? Se essa frase fosse diferente, tudo seria diferente. Se essa frase fosse assim, Elias, o que você faz aí? Então a ideia é que Elias está dentro da caverna e Deus está fora. Mas se ele está dentro da caverna e Deus fala assim, o que você faz aqui? Isso quer dizer que Deus estava dentro daquela caverna. Eu venho te dizer esta noite que Deus está dentro dessa caverna. Essa caverna de desespero,
desespero, de perda, de lágrimas, de sentimento de morte. Deus está aí dentro. Deus encontrou Elias no seu pior momento. Eu quero te dizer que Deus, Ele te encontra também no seu pior momento. A sua pior dor não afugenta Deus, a sua pior dor não tira Deus de cena. Pelo contrário, aquilo que fugiu do seu controle, aquilo que fugiu do seu alcance, Deus está dizendo: eu estou aqui. E você sabe o que é mais lindo na história de Elias? É que Deus não vai matá-lo no seu momento de angústia. Claro que nós entendemos que Elias, ele não queria morrer, porque se ele quisesse morrer, ele ficaria lá para Jezabel pegá-lo. Ele queria matar o que estava acabando com ele. Ninguém suicida porque ama a morte. É alguém querendo calar um desespero, um vazio lá dentro do coração. E é possível que eu esteja pregando para alguém aqui esta noite que pensamentos de morte já passou no seu coração. Você já questionou várias vezes: por que eu nasci? Por que eu nasci? Eu não deveria ter nascido. Por que Deus deixou eu nascer? Para eu passar por isso, para eu enfrentar isso. Isso não quer dizer que você quis tirar a sua vida, mas esses pensamentos, eles vão desidratando você. O diabo, ele está ao nosso derredor e ele veio matar, roubar e destruir. Eu quero te dizer que existe um lugar em que Deus te encontra e diz: esse lugar não é para você. Eu estou aqui para te tirar desse lugar. Deus não vai matar Elias, porque Deus não mata, Deus não tira a vida dos seus filhos no meio do sofrimento. Céu não é lugar de vitória, céu é lugar de galardão. A vitória é aqui na terra. Deus vai dar a vitória para Elias aqui. Deus vai sarar o coração de Elias aqui. Se Deus atendesse às orações de Elias, Elias não viveria aquilo que foi mais sublime no Antigo Testamento. O único profeta que subiu ao céu sem ver a morte foi Elias, que foi arrebatado para o céu. Se Deus atende a oração de Elias, ele não viveria aquilo que Deus tinha de mais sublime para ele. É por isso que o diabo quer que você ache que a morte, que a desistência, que o voltar atrás, que o fracasso, que desistir de tudo é a melhor receita para você enfrentar a sua dor e a sua angústia, porque o diabo sabe que se você continuar lutando, se você continuar perseverando, existe ali na frente algo sublime, algo poderoso, algo maior, aquilo que você nunca experimentou, aquilo que você nunca imaginou viver. Eu venho esta noite no poder dessa palavra. Deus quer que você viva, Deus quer que você respira, Deus quer que você se esforce, se esforce, se esforce. A morte não é uma opção para a sua história. Você não está sozinho no meio desta dor. Deus não vai te levar no meio deste sofrimento. Ele libera graça sobre ti esta noite e diz: eu te dou vida, porque você vai viver uma provisão que ainda não experimentou. Você vai viver uma alegria que você ainda não experimentou. O melhor sorriso ainda não saiu dos seus lábios. A melhor alegria ainda não foi vivida para as suas emoções. Deus tem surpresas para os seus caminhos ali na frente. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus.